Drica, eu não estou a ouvir. Está sem som? Opa, desculpa. Pronto, agora sim. Ah, ok. Ah, Obrigada. vocês estão me ouvindo bem aí no Instagram também? Me dá um oizinho. Então agora tá todo mundo me ouvindo direitinho, né? Vocês me ouvem bem? Pois, Sim. eu estava a pensar que era só eu, mas ok, Não, eu obrigada. tava com mudo. Tá. Ok, muito bom. Então eu tava aqui contando para vocês. Primeiro agradecendo a presença de todo mundo. Eu tô aqui com dois dispositivos. Hoje eu tentei botar eles mais pertinhos para eu não ficar mudando muito, né? De olhar, senão fica chato de assistir. Então, eu tava aqui contando que eu tô no Instagram da Escola da Aura, então também quem tá assistindo pelo Instagram, depois vai ficar gravado também no meu Instagram pessoal. E é bom que, né, chegue mais gente no final das contas. E aqui no Zoom com o grupo que tá, né, no grupo de Astrologia para Todos, que é a nossa roda de astrologia, que a gente tem encontros assim, pelo menos de 15 em 15 dias, né? Às vezes quase toda semana. E é muito bom porque a gente fala de astrologia, a gente fala do que está acontecendo no céu, faz estudos juntas, né? E hoje não dava, não podíamos deixar de nos encontrar aqui, porque é um dia muito, muito especial, esse dia que antecede aí o eclipse da Lua. É um eclipse total da Lua, um eclipse muito potente, com a Lua em peixes, o Sol tá no signo de Virgem, né? O eclipse vai acontecer amanhã, a hora do auge dele, a hora exata, hora do Brasil. Tô falando hora do Brasil porque tem muitas portuguesas aqui comigo, que eu fico muito feliz e muito grata dessas minhas amigas de Portugal, queridas, que estão sempre fiéis aqui acompanhando. Então, no horário do Brasil, o horário de auge do eclipse é 15 e 12. É, 3 horas da tarde e 12 minutos. Aí para Portugal, vocês estão 4 horas na frente, né? Então vai ser 19, 12. Mas ele se prolonga. Em Portugal, eu acredito que vocês vão ter algum momentozinho que vocês vão conseguir assistir. Eu sei que às 19 horas ainda tá claro aí, né? Mas em algum momento vocês vão conseguir ver o eclipse, talvez. Aqui do Brasil não será visível. Ele é um eclipse longo. Ele é um eclipse que ele vai começar a aparecer no céu ah, bem antes. Ele tem esse horário de auge e ele vai se prolongar até um pouco mais tarde. Eu tinha esses horários aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Olha, ele começa a acontecer às 12h28 do horário do Brasil e vai até 17h55, né? O horário de ápice, 15 e 12. Ou seja, enorme, né? Muitas horas de eclipse. Um eclipse super, super potente. Vamos lá. E aí, vamos falar um pouco desse eclipse, né? O que que significa, o que que representa esse eclipse na vida da gente? Por que que é tão importante? Por que que tanta gente está falando sobre isso? A gente que está aqui nessa roda, que tem me acompanhado, que a gente tem conversado, né, em alguns momentos aí, sobre outros eclipses, eu acho que já tem gente que já está começando a entender um pouquinho mais como é que é esse mecanismo do eclipse, né, e também um pouquinho por que que é tão importante. Mas eu vou, como tem muita gente nova chegando também, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele para gente poder trocar ideia aí, né, e aprender também sobre o que que acontece, né, nesse momento do eclipse. Bom, primeiro de tudo, apesar dos eclipses serem fenômenos astronômicos e astrológicos é, muito comuns, a gente tem no mínimo 4 eclipses por ano. Dois da Lua e dois do Sol. E às vezes a gente pode ter até um número maior de eclipses, né, num ano. É, Então, apesar de ser né, algo que acontece 4 vezes por ano, não é que é tão extraordinário assim. Mas são eventos muito fortes, muito potentes, muito espetaculares, assim. E onde mobiliza muita coisa, né? É muito bonito de ver quando a gente consegue ter visível. Tem muita gente que recomenda não vejam eclipses, né? Que tem uma coisa de um medo assim em relação ao eclipse. E eu vejo assim que isso vem muito da antiguidade, onde existia mesmo um medo generalizado em relação ao eclipse, porque imagina, né? Algo que cobre um dos luminares.
ou o Sol ou a Lua. Os antigos achavam que era um dragão que comia a Lua, ou comia o Sol, e depois ele é, é, como chama? Tipo, excretava, né? Fazia cocô, né? Saía, né, de novo o luminar. É, e é por isso que se chama cabeça e cauda do dragão, os nodos lunares, né? Tem esses nomes. Vou explicar um pouquinho sobre isso também. Bom, então vamos falar do que significa esse fenômeno astrológico, astronômico, né? Eu acho que astronômico, vocês lembram lá na escola, né? A gente costumava falar sobre isso um pouquinho, né? É um alinhamento, na verdade, o eclipse. Ele é quando o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados. Toda lua cheia é um alinhamento. Sol e Lua alinhados, né? Então, a Lua ela está refletindo inteiramente a luz do Sol. É, Na Lua nova, Sol e Lua alinhados, conjuntos, o Sol ele impede a nossa visão da Lua, por isso que é a Lua nova, né? Então, toda lua nova e toda lua cheia são alinhamentos. No caso da lua nova, é uma conjunção. E no caso da lua cheia, é uma oposição. Porém, para acontecer o eclipse, eu tenho uma órbita tal onde a lua também entra nesse alinhamento. E aí, com esse alinhamento, por exemplo, no eclipse da lua, a Terra está entre a luz do Sol e a luz da lua. Então, a sombra da Terra cobre a lua. É isso que acontece. A Terra, então, projeta uma sombra na Lua. A gente pode imaginar simbolicamente o que isso representa. Como é que é a gente projetar a sombra da gente em alguém ou em algo? É isso que acontece. Então, isso tem um peso e um valor, um teor simbólico muito potente em relação a. E que tem a ver muito com o que acontece no eclipse, né? Tem esse transbordamento, né? Esse algo que vem à tona, algo que é revelado. Eclipses falam sobre isso. A gente vai falar já já, vamos aprofundar aí nesse significado simbólico, só dando aqui uma pincelada. Então, astronomicamente, é isso que está acontecendo no eclipse da Lua. No eclipse do Sol, já o contrário, né? Eu tenho o Sol e a Lua alinhados com a Terra de tal forma que aí a luz do Sol vai ser coberta pela sombra da Lua. Então não vou ver o Sol, vou ver o Sol se ocultando ali por alguns momentos, no momento em que tiver esse alinhamento se dando. Né? Assim que acontece o eclipse do Sol. A gente vai ter um eclipse do Sol no dia 21 de setembro. Eu quero fazer um encontro aqui para falar sobre ele. Eu acho que vocês querem também, né? Depois vocês me falam se vocês querem mesmo, e se vocês querem, a gente vai fazer, vamos realizar isso, né? Vamos fazer aqui. Então, astronomicamente, é simples, né? É algo natural. E por ser algo natural, eu já parto um pouco desse princípio em relação a esse medão do eclipse, né? Dessa esse preconceito, essa coisa que falam, né, da negatividade do eclipse, do medo do eclipse, que são eventos catastróficos, são eventos que vão desdobrar em coisas muito ah, graves, né? Eu não considero que nada na natureza seja catastrófico. Né? Tudo que acontece na natureza, tudo que é natural e acontece na natureza tem um fim e tem um ciclo em si e tem uma função. E eu vejo os eclipses assim. Eu, Drica, tá? Tem muitos outros astrólogos que podem ver de formas diferentes. Aí é a minha opinião pessoal. Eu vejo os eclipses como momentos de ápice, de transbordamento, de erupção, mas que muitas vezes a gente precisa, né, para romper com determinados padrões. Então, eu tenho na minha vida e na minha experiência pessoal histórias de momentos em que aconteceu comigo em pontos muito importantes do meu mapa e que me empurraram, que me encorajaram a fazer transformações lindas na minha vida, profundas.
A decisão mais importante que eu tomei na minha vida nos últimos tempos, né, que foi a decisão de sair do sistema, de certa forma, sair da cidade e mergulhar no autoconhecimento, me conectando totalmente com a Escola da Aura, com a comunidade, foi num dia de eclipse. Então, eu considero que é algo forte? Mudou a minha vida, radicalmente. Era um eclipse que aconteceu cravado no meu ascendente. Mas transformou a minha vida de uma forma muito positiva, né? Me trouxe muito crescimento, muito desenvolvimento. E claro que nada ficou como antes, né? Então, dá pra gente entender da força e da potência que tem isso aí. A gente vai dar uma olhadinha, e aí eu vou falar daqui a pouquinho, quem tem o próprio mapa, vai poder olhar onde é que esse eclipse está caindo. Eu vou tentar explicar. Ó, a Paula já está ali com o mapa dela na mão. Muito bem, Paula. Quem está aqui no Instagram também, se você quiser pegar o seu mapa para dar uma olhada, né? Onde é que está o eclipse acontecendo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Depois eu também vou mostrar o mapa do eclipse para vocês. A gente vai olhar para bastante coisa ainda hoje. A gente pode ficar junto até umas 6 e pouquinho, por aí. Bom, vamos lá. Nodos lunares. Nodos lunares não são um termo exatamente muito facinho da astrologia. Normalmente as pessoas falam muito, né, do Sol, do ascendente, da Lua. Que tal esses nodos lunares? Quem está aqui comigo nessa roda já tem me escutado falar sobre esses tais nodos lunares há mais tempo. A Fátima está falando que não tem nenhum mapa. Tudo bem, Fátima, depois a gente senta e conversa, a gente faz o seu mapa e aí a gente olha como é que o eclipse está reverberando. Quem quiser, de repente, mais para frente, né, me mandar uma mensagem, a gente olha, né, o seu mapa, de repente marca um encontro, uma consulta, para ver como é que está aí no seu mapa natal, né? Pode estar te trazendo aí algumas informações sobre o que vai acontecer daqui para frente, porque os eclipses, eles reverberam, não é só o momento do eclipse. O eclipse, ele tem um desdobramento que muitas vezes vai até 6 meses depois. 6 meses, um ano, né? Dependendo, ele pode se desdobrar e pode trazer muito crescimento para a gente. Vamos lá, voltando para os nodos lunares. Nodos lunares, todo mundo tem no seu mapa natal esses nodos. Eles são relacionados à mecânica celeste, então eles têm a ver com o ponto de interseção da eclíptica da Terra em relação ao a eclíptica, a órbita, né, da Lua, e a órbita do Sol. Então, são pontos de interseção que marcam esses nodos. Porém, simbolicamente, nodos lunares, eles têm a ver, na leitura do mapa, eles têm a ver com, quem está com o mapa aí, vai olhar e vai ver onde é que estão seus nodos natais. Você vai poder ver um desenhinho que parece um headphone, que tem como se fosse um colchetezinho assim, que tem umas bolinhas embaixo e faz um arredondado em cima. Esse é o nó do norte. E o nó do sul, ele é o colchetinho de cabeça para baixo e ele tem as bolinhas em cima. Parecem umas alcinhas de uma sacolinha. O que são os nodos? O que é o nó? Esse é o nó do sul. O que é o nó do sul? Ele traz aspectos de passado. Ele traz coisas aí para quem acredita, né? Em vidas passadas, eu acredito, né? Em vidas passadas, ele traz uma bagagem kármica que a gente traz. Para quem não acredita, pode ser algo relacionado à sua ancestralidade ou ao seu passado, às suas primeiras memórias, à sua infância, algo que aconteceu na sua vida lá no começo e que te marcou, né? E que deixa aí uma carga emocional, pessoal. O ponto onde ele está no mapa tem a ver com algo que a gente já viveu e algo que gerou um padrão de comportamento para gente. Então, se tornou, de certa forma, assim, como um imã que atrai a gente. A gente vai para lá. É uma tendência. A gente tem uma tendência a agir a partir do nó do sul, que é esse que a gente traz de bagagem. Só que o nosso caminho evolutivo da alma é a gente avançar na direção do nó do norte, que é ir na direção lá aquele colchetinho, né, que parece um headphone, que é a parte que a gente precisa aprender e que não é fácil. A gente caminhar na direção do nó do norte não é fácil.
Porque a gente vai enfrentar desafios, a gente vai ter que se superar, a gente vai ter que fazer força para chegar lá. A gente tem que ir para uma luz consciente. Então, o signo e a casa astrológica, onde está o nó do norte, é uma direção de alma. É um caminho que a gente tem a seguir e se desenvolver, né? Então, tem muito a ver com o nosso Dharma nessa vida, algo que a gente veio aqui para experimentar, para realizar, para aprender com aquilo, né? Eu não vou ficar dando todos os exemplos, isso vale aqui uma roda um dia, para a gente falar sobre nó do sul e nó do norte, porque a gente olha cada um, né? Porque eles têm peculiaridades. Mas dando um pequeno exemplo, assim, a casa onde eu tenho o nó do norte, ela é uma casa de aprendizado. Então, digamos que é na casa um que está direcionando o meu nó do norte. O meu grande aprendizado vai ser olhar para mim, crescer, amadurecer, lapidar a minha personalidade, me fortalecer como indivíduo, né? E o nó do sul, aí eles estão em eixos opostos. Se eu tenho o nó do norte na casa um, o meu nó do sul vai estar na casa 7. Então, aí o meu nó do sul, ele teria a ver com eu focar muito nas minhas parcerias, no meu relacionamento e não olhar muito para mim. Então, eu tenho uma tendência a ficar só ali, né, cuidando do outro e não cuidando de mim. Então, esse seria um exemplo. Eu não vou ficar dando todos, como eu falei, tá, gente? Porque senão a gente vai levar muito tempo. Eu vou falar depois sobre o eclipse em cada casa, porque aí para vocês poderem olhar no mapa de vocês. Mas eu não sei se ficou claro para vocês essa coisa de que eu parto de um lugar e eu preciso ir para outro. Ficou claro para todo mundo? Ficou, né? Então, depois a gente aprofunda mais nesse tema. No seu mapa natal, onde estão esses nodos lunares, foi o signo onde, naquele ano que você nasceu, aconteceram os eclipses. Os nodos, eles têm tudo a ver com eclipse, exatamente porque eles são esses pontos de conjunção, esses pontos de interseção dessas órbitas, é aquele momento de alinhamento. Então, eles são fatores que falam do destino em relação a gente. O que o destino está me empurrando para fazer, né? Esses nodos, eles têm a ver com o destino, com esses pontos de transformação, esses pontos de crescimento. É por isso que eu estou falando. Eu, pessoalmente, Drica, não vejo os eclipses como algo negativo, algo acidental, dramático. Não vejo isso porque eu vejo que essas transformações, elas são muito benéficas em última instância. Né? Elas provocam a gente a crescermos como seres humanos, como seres espirituais fazendo uma experiência nesse planeta, né? Então é assim que eu vejo. As pessoas falam assim, você tem lente cor-de-rosa, você não vê, né? Você não fala da parte negativa, né? Então, eu tento sempre olhar para o que tem mais luz. Eu tento olhar para a parte cheia do copo. Todo copo tem uma parte cheia e uma parte vazia, né? Eu tento olhar para o que está me acrescentando. Eu sinto que assim eu mantenho minha vibração mais elevada. Então, vamos lá. Então, já deu para entender. Estou falando aqui, né? Já deu para entender mais ou menos o quanto os eclipses têm essa potência de mudança, de transformação, são disruptivos. Eu diria até que a gente pode chamar de portais de transformação. Eles são portais aceleradores, eles são gatilhos, eles são catalisadores. Acontece o eclipse e às vezes algo que estava na iminência de acontecer, sabe? É um relacionamento às vezes que estava lá pelas tabelas. Aí aconteceu o eclipse, pá, o casal se separou. Ai, que tragédia! Olha só como o eclipse é horroroso, né? Uma separação. Aquele casal já estava, olha, não estava se aguentando mais, estava pelas tantas. Foi ótimo se separarem, porque aí cada um seguiu o seu rumo e foram para um caminho, para um processo, né, de crescimento, de evolução. Então, pode ser muito bom, né, no final das contas. Às vezes é um trabalho, né, que tá lá, você não aguenta mais, você já tá tipo, não sei o que eu tô fazendo lá, aí acontece de repente, uma demissão, uma mudança de direção, e aí, de repente, você está livre, você está pronto para mudar, para ir para outra área, para ressignificar. Então, são essas acelerações kármicas, esses processos reveladores, sabe? Que vêm à tona e pá!
dão estopins para mudanças pessoais que podem ser muito maravilhosas, muito benéficas. Apesar de, na hora, nos assustar, né? E aí, esse próximo eclipse de amanhã, ele é um eclipse da Lua. Toda lua cheia, ela movimenta e mobiliza questões muito emocionais. Concordam? Quem aqui se sente meio emocionalmente mexido já numa lua cheia comum? Aquela lua cheiazinha básica, a pessoa já não dorme, já fica com uma coisa no peito. Ó, a Fátima levantou a mão. Tá todo mundo aqui, ó. O pessoal que tá aqui comigo no Zoom tá concordando. A gente já fica emocionalmente mais mexido. Claro, as luas cheias, elas são ápices. Elas são os momentos ah, de transbordamento mesmo, né? Daquela energia que tá em jogo. E falam também sobre a Lua, sempre fala pra gente sobre inconsciente, sobre passado, sobre sensibilidade, sobre afetos ou o que nos afeta. Então, se eu tô falando de um eclipse da Lua, eu vou estar mexido, o que vai ser rebuliçado vai ser no campo emocional, né? É, no campo emocional, no campo inconsciente. E aí, esse transbordamento que eu tô falando, essa erupção, pode ser, pode ser algum encerramento, pode ser a compreensão de algo, uma clareza súbita de tipo, pá, era isso. Por que que eu não entendi isso antes, né? Como é que eu não vi? A gente pode perceber determinados padrões de comportamento, determinados vínculos ou elos que a gente estava se agarrando que estão sendo grilhões para a gente, para o nosso desenvolvimento, né? São coisas que vêm à tona. Padrões, eventualmente, que a gente precisa ter consciência para liberar. E esse momento do eclipse, ele tem uma capacidade, do eclipse da Lua, ele tem muito de uma capacidade de trazer para o consciente, lembra que ele é revelação? Trazer para o consciente o que parecia inconsciente, o que era inconsciente, o que estava lá dentro do inconsciente. Então, é um momento muito bom para a gente estar muito atento a gente. Porque se a gente fizer muito barulho, a gente não vai perceber o que está vindo. O que revelação é essa que está vindo? Então é um momento, aí já começa aqui a ter as dicas para como é que eu me comporto amanhã, que é esse dia de eclipse. A dica é essa, é silenciar mais. É ter um dia mais recolhido, um dia mais para você. Se você estiver no turbilhão, no corre, na balbúrdia, na farra, na festa, talvez você não se escute tanto. Talvez você não consiga perceber tanto. É um momento para estar muito atento aos sonhos. Por exemplo, tem uma galera aqui que eu sei que é dos sonhos, né? Aqui a escola, a gente está falando, né, principalmente, né, em relação à escola da aura e sonhos. Então, é para a gente estar ligado nos nossos sonhos. Pode ser que venham revelações muito potentes, que trazendo para a luz consciente o que estava inconsciente, eclipse da Lua. Então a gente vai acionar, né, essa potência desse inconsciente. Bom, além de tudo, além de ser da Lua, né, na Lua cheia, a gente está falando de uma Lua em Peixes. Ahá! Então, a gente está falando de muita sensibilidade. A gente está falando de espiritualidade. A gente está falando de intuição, de sexto sentido. Por isso, mais um motivo para a gente estar mais em silêncio, para a gente estar mais com a gente, para a gente estar mais sereno, para a gente meditar, para a gente fazer muito bem feita a meditação das rosas, para a gente acionar, né, a nossa compaixão, nosso amor ao próximo, nosso amor incondicional, que são temas de peixes, né? Peixes dissolve, peixes dissipa. Enquanto virgem, né, que é onde está o sol, condensa, cristaliza, encaixota, organiza, peixes, ó, dissolve, né? Então tudo isso tá em jogo. Se eu tô falando de uma lua sensível, de dissolução, de compaixão, de amor, e essa lua ela tá sendo eclipsada
ela está recebendo a sombra da Terra, que está recebendo o Sol em Virgem, né? Que eu estou falando de ordem, de encaixotar, de discernimento, de regra, de padrão, né? Então, a gente tem um chamado aí para a gente encontrar um equilíbrio entre essa organização e a entrega, entre o mundo da matéria, virgem, e o mundo do sonho, esse inconsciente aí, coletivo, né? Esse inconsciente aí que tá aí. Ficou claro para todo mundo que tá aqui? Mais ou menos? Deu para entender? Tá, muito bem. E aí, o que acontece? É que eu tô aqui com muitos portugueses aqui comigo no Zoom. Mas o eclipse de amanhã ele tem uma importância muito grande para o Brasil. Então, para os brasileiros que estão aqui, se liga, galera. Por quê? Ele cai no sol do Brasil, em cima do sol do Brasil. O sol estará sobre o sol do Brasil. A gente considera data de nascimento de um país seu momento de independência, né? E aí a gente tem o sol do Brasil, né? O Brasil ele tem sua independência no dia 7 de setembro, que é amanhã, e que é exatamente cravado em cima do sol que vai estar eclipsando essa lua. Então, é um ponto para a gente olhar, porque a gente está ativando, a gente está mexendo, rebuliçando também o senso de identidade do país e do brasileiro. E a gente está vendo por aí que a gente está passando por um momento que não está sendo muito fácil enquanto país, certo? Para os brasileiros que estão aqui, que estão acompanhando as notícias, né? Que estão aí vendo tanta coisa acontecer, essa questão de tarifas e etc. E a nossa própria visão de nação, né? A visão de liderança, de consciência coletiva, tem uma crise relacionada a poder, né? A jogos de poder. Então, também é um ponto para a gente ficar com atenção. Em relação a esse eclipse, a gente está passando por isso, e isso ainda pode reverberar ainda mais um tanto, né? Daqui para frente. Muito bem. Então, isso aqui são os primeiros temas aqui relacionados a esse eclipse. Olha, a Fernanda Catarina está dizendo que lá em Portugal cai às 21h21. O, o eclipse, é isso, Fernanda? Acho que é. Não. Não, a minha internet caiu precisamente às 21h21. Tá certo. Ainda bem que voltou. Eu sou, eu sou peixes e ascendente em caranguejo, imagina. Olha aí, tá vendo? Olha a potência disso. A gente está aqui falando, estamos movendo energia também. Muito bem. Então vamos lá, para cada um, que eu acho que está todo mundo muito curioso para saber como é que esse eclipse reverbera no seu mapa pessoal. Vamos dar uma olhadinha, né? Então quem tem o próprio mapa, dá uma olhada no mapa e você vai procurar aí onde é que está peixes. Peixes, ele é o íconezinho de peixes. O íconezinho de peixes, ele forma, ele parece uma, ele tem duas lateraisinhas e tem um tracinho no meio, que é um peixe indo para um lado, outro peixe indo para o outro. Então dá uma olhada onde é que está peixes no seu mapa e qual casa astrológica. Aí para quem consegue, quem tem mais ou menos um entendimento de como é que vê as casas astrológicas, a gente vai tentar olhar onde é que está o grau 15 de peixes, porque é o grau onde vai acontecer o eclipse. A Jacinta tá com uma carinha de que ela não tá entendendo nada, que ela não sabe achar, né, Jacinta? Depois eu vou achar para você, Jacinta. Mas dá uma procurada aí no seu mapa onde é que tá caindo, onde é que tem peixes no seu mapa natal. Porque a casa onde você tem peixes, e todo mundo sim tem peixes no mapa, viu? Apesar de você achar que não. Pode ser que você não tenha nada, nenhum planeta no peixes. Ó, Paula já achou, ela tem na casa 9. Vai colocando aqui no chat, quem tá conseguindo achar. Ó, Fernanda tá na casa 10. Olha, casa 10 tá 28 de peixes, então o seu tá na casa 9, Fernanda. 28 graus de peixe já não é mais o eclipse. O eclipse ele vai acontecer no grau 15.
O Adalto está na casa 11. Muito bem, o Adalto já fez o curso aqui de astrologia comigo, ele sabe achar. Então vamos lá, vamos procurando aí e eu vou começar a falar aqui de cada casa, tá? Vocês vão achando aí, qualquer coisa anota. Ó, aqui tem alguém no Instagram falando que o peixe está na casa 1 dela. Casa 1. O que pode acontecer, né? Qual a reverberação para quem tem esse grau de peixes na casa 1, onde vai acontecer o eclipse? É possível que aconteça algo bem forte em relação a uma mudança de identidade. Como se você mudasse, alterasse a sua percepção de você mesmo. É bem potente isso, gente, porque é isso, é um momento em que você se reinventa, você coloca uma energia diferente. É uma mudança na sua força vital, porque casa 1 fala sobre isso. É uma revelação, ou um insight, ou uma descoberta de como você se mostra para o mundo e como você quer se mostrar. Então você pode estar, é um momento em que te abre uma porta para mudar isso, né? Você pode mudar, ser empurrado a mudar, ou você pode sentir uma necessidade de mudar e ir transformando isso. É como você se posiciona, né? Quem é você, no final das contas, em relação ao mundo? A força do eclipse acontecendo ali, na casa 1, ela vai trazer isso. Na casa 2, ok? Casa 1. Na casa 2, o eclipse acontecendo, ele vai mexer com questões de valor. Finanças, como você ganha dinheiro, como você lida com dinheiro. Pode ser que tenha um ajuste aí, ou um aumento, ou uma mudança da forma de você ganhar dinheiro. Né? Muitas vezes pode acontecer. Você ganhava dinheiro, sei lá, você tinha um emprego lá bem certinho. E aí, de repente, a partir desse eclipse, você passa a encontrar além do que você ganha de dinheiro, né, no seu emprego, você de repente passa a vender uma coisa e mover outro tipo de energia para ganhar o seu dinheiro. Mas também tem um ponto muito importante em relação à casa 2. A casa 2 tem a ver com o nosso alto valor, a nossa autoestima. Então, a gente muda um pouco a forma de nos valorizar, de cobrar, de precificar, de se posicionar em relação ao seu valor pessoal, né? Então, pode ser um momento de encerrar com o padrão de escassez, né? De se abrir para novos recursos. Tá, não tá bom, eu tô ali, tô com o dinheiro contado, tá só pagando as contas, preciso ganhar mais. Aí você não consegue pensar em como você ganhar mais. De repente o eclipse ele vai te trazer. Ou você tem assim, tem aquela história, né, da vaquinha, né? E aí você tem uma vaquinha lá que garante lá o leite e tal, e aí você não muda aquilo. De repente essa vaquinha vai pro brejo e aí você é obrigada a procurar uma forma de se valorizar mais. Então, o eclipse na casa 2 ele mexe com essa questão dos ganhos, de como se ganha dinheiro, né? Então, um momento super bonito para isso, assim, potente para isso. E quando o eclipse acontece na casa 3, o que vai mudar ali? O que vai mexer? Vai mexer a forma como você se comunica. Como você se comunica com o mundo. Como você estuda, como você aprende. Relações com pessoas próximas, irmãos, vizinhos, amigos, né? Uma pequena comunidade mais próxima. Padrão de fala, padrão de pensamento, pensamentos repetitivos. Então, a gente pode estar mudando isso, né? A gente pode estar alterando, a gente pode estar ampliando a nossa capacidade de comunicação, mudando, redimensionando, ressignificando, né? Entendendo que a gente está falando sobre temas que já não são tão interessantes para a gente. O eclipse, ele é um momento muito potente de atualização, ah, de entendimentos. De repente você tinha um entendimento sobre algo e naquele momento ali, por conta do eclipse, você passa a entender de uma forma diferente. Isso tem tudo a ver com casa 3. E quando o eclipse acontece na casa 4, como é que é? Bom, a casa 4, ela é a casa que fala das nossas raízes, da família, da ancestralidade, do nosso lar, né? O que acontece quando o eclipse acontece ali?
vai ter a ver, pode ter a ver com alguma revelação sobre a sua origem. Nossa, de repente descobri que tinha uma avó que fazia algo que era assim ou assado. Pode ter alguma limpeza, alguma transformação aí emocional em relação à sua percepção sobre a sua família ou desse campo familiar. Pode sim ter uma mudança de casa. Sabe, aquela pessoa que tá querendo sair de casa e não sai, né, da casa dos pais, e de repente tá empurrando com a barriga ali, ó, é o estopim e vai, consegue dar guinada e sair, de repente vai para uma casinha pequenininha, vai para algo menor, né, algo simples, mas já é seu, é a sua mudança de casa, é uma alteração no lar interno, né? E aí isso se reverbera dentro ou fora, dependendo, né? Então vai ter a ver com isso. Então, esses temas todos relacionados à família podem estar mexidos se o eclipse acontece na sua casa 4. Casa 5. O que muda quando o eclipse acontece aí? A casa 5 é a casa de filho. Ela é casa de romance também, ela é casa das paixões, mas ela também é a casa da nossa expressão pessoal, da nossa criatividade. Então, pode marcar, pode estar representando ou o fim de um romance, de um namoro, algo assim, ou uma transformação nisso, ou de repente uma pessoa nova que aparece, né? Nesse campo do romance. Pode ter a ver com algum tipo de mudança relacionada a filho. Ah, é um filho que está saindo de casa, ou é um filho que está. Pode ser gravidez também, né? Alguém que está aí pode estar, enfim, recebendo essa notícia, essa revelação, essa surpresa de um novo filho chegando, né? Então tem essas transformações aí nesse campo da casa 5, né? Ou pode representar um novo projeto, novas ideias, um ciclo criativo novo que está se abrindo, né? De repente você está desengavetando algum projeto, tirando, botando para o mundo, né? Levando para o mundo. Então são muitos temas aí relacionados a quando o eclipse acontece na sua casa 5. E na casa 6, o que acontece quando o eclipse acontece na casa 6? A casa 6 é a casa da saúde, a casa da rotina. Então, é isso que fica em foco. Então, pode ser algo aí na saúde para ter que cuidar, né? Uma mudança de hábitos, realmente uma transformação, uma revelação, algo que muda na rotina. Você vai passar a dormir mais cedo, acordar mais cedo, de repente muda um trabalho e aí muda a sua forma de precisar se comportar, né? Então tem a ver com isso. Com esse trabalho, mas o modus operandi no trabalho. Ótimo para encerrar hábitos nocivos. Então, se você tem aquele hábito que você fala, eu vou deixar para a próxima, vou deixar para a próxima, é a hora de mudar, né? Então, é um momento muito bom para isso, de mudar de determinadas dinâmicas repetitivas na nossa vida, relacionadas ao nosso servir no mundo, né? Porque isso tudo tem a ver com a casa 6, rotina, hábitos, o servir. Né? Então, se o eclipse está acontecendo aí na sua casa 6, olhar, de repente marcar um check-up, né? Marcar uns exames, ficar atento para a própria saúde e ver que hábitos são esses que você pode estar na eminência aí de mudar, né? De repente, se matricula numa academia, né? Numa yoga, algo assim que vai mudar aí para você. E quando acontece na casa 7, o meu, ó, por exemplo. Que acontece quando acontece na casa 7? É uma mudança, é uma transformação nas relações de parceria, né? Então, isso pode ter a ver com sociedade, com parceiros, com casamento, né? Pode ser a chegada de um novo parceiro ou uma mudança na ordem, né? Uma sociedade que se transforma, uma parceria que se solidifica ou que se desfaz, tudo a ver com essas relações. Contratos. A casa 7 tem muito a ver com essas relações de contrato, por isso, né, que é casamento, etc. Então, é algum acordo, sabe, que a gente fala muito dentro da escola, né, sobre acordos espirituais. Tem uma mudança nesses acordos espirituais aí acontecendo, quando o eclipse acontece na casa 7. Então, tem algo aí que está se transformando. Pode ser com a chegada ou com o término de algo, né, algo que está eclodindo ali e terminando, findando, se transformando. E na casa 8, o que significa? Bom, a casa 8 fala de todos aqueles assuntos
que mexem com a gente de uma forma muito profunda, que nos transformam. Então, a casa 8 tem muito a ver com morte e renascimento. Então, pode ter a ver, sim, eventualmente, até com uma morte física, de alguém que já esteja muito doente, etc, né? Alguém da família que você tenha, né? Alguém próximo e tal, que se vai nesse momento do eclipse, porque tem uma transformação profunda. Mas pode mexer também com esses assuntos, com herança, é, com finanças conjuntas, né? De repente, uma pensão que você recebe, que muda, que se transforma de alguma forma. Pode revelar segredos de coisas que estavam ocultas. A casa 8 ela pode ter a ver com amantes. Amantes e pessoas que estão ocultas ali, né? No campo do oculto, isso tudo pode se revelar e vir à tona. Também tem a ver com sexualidade, pode ter a ver com esses temas, né? Que estão aí escondidos, tabus, né? E esses temas, eles podem eclodir aí no momento de eclipse. E se o eclipse acontece na sua casa 9? Acho que tinha algumas pessoas aqui que falaram, né? Que o eclipse estava caindo na casa 9. A Paula. O que que acontece quando o eclipse cai na casa 9? Você vai mudar coisas relacionadas aos seus ideais, às suas crenças, ou algo relacionado à sua espiritualidade. Pode ser um grande insight. Pode vir um movimento aí de viajar, de fazer algo fora do país, fora do seu país de origem, né? Pode significar uma grande viagem, uma mudança aí, né? E uma grande viagem que te transforme, que movimente essas questões relacionadas à expansão de consciência. Você pode passar num concurso ou passar num mestrado, num doutorado, tudo que é casa 9 tem a ver com alguma especialização. Ou você pode estar defendendo a sua tese, né? Então tem aquele momento em que eclode, né? E que vai para fora. Então, de repente, passa num mestrado, passa num doutorado, precisa mudar de país, precisa mudar de cidade, né? Tudo isso é casa 9, eclipse na casa 9, são essas transformações. Agora, também, dentro do campo mais sutil, pode estar servindo para dissolver alguns dogmas, algumas ideias que você tinha ali mais fechadinhas em relação à espiritualidade, à fé, né? De repente é um momento que você fala, uau, podem acontecer milagres, né, no dia a dia. Então, se abrir para isso, se abrir para novos horizontes de fé, de sabedoria, de encontro com o seu mestre interior mesmo. Faz sentido? E na casa 10, quem tem o eclipse acontecendo na casa 10? O sacode vai ser no campo da carreira. Da carreira, da imagem pública, de como você se mostra para o mundo, relacionado à sua autoridade, né? Então pode estar acontecendo, ser um momento de acontecer, encerramento, término, fim, que nem eu estava falando, né? Sair de um emprego, mudar de emprego, ser promovido, ir para uma nova função, ser transferido de área, né? Tudo isso pode ter a ver com eclipse na casa 10. Pode te trazer percepções, insights sobre as suas metas profissionais. Nossa, para que eu estou seguindo aqui? Porque o meu sonho é outro, né? Então, essa percepção, né? Ou o momento de realizar sonho, né? Fala, cara, a hora é agora. Preciso botar isso para frente, preciso fazer acontecer, né? Então, tudo isso pode ter a ver com eclipse aí na casa 10, a sua imagem pública, esse campo de autoridade, né? Então, encerramento, revelação, tudo isso. Algo novo que se descobre em relação ao trabalho, né? Tudo que tem a ver com o trabalho, né? Casa 10. E na casa 11? Como é que é o eclipse acontecendo na casa 11? Mudanças relacionadas a coletivos. Casa 11 é a casa do coletivo, né? Então são os sonhos que a gente sonha junto, sabe? É quem tá vivendo aí em comunidade, quem tem um grupo, quem tem projetos sociais com outras pessoas, né? Que tá envolvido aí em relações. Então pode ter transformações dentro dessas áreas. Então, de repente, você vai estar encontrando novas parcerias para esses sonhos, para realizar esses sonhos, ou pode ter uma cisão. Ah, esse grupo aqui não quer mais seguir junto. Vamos continuar aqui com esse outro grupo, né? Então, são transformações que acontecem ali. É um amigo que se afasta, que de repente vai morar mais longe, e aí dá uma ruptura, dá um sacode ali. A gente pode estar mudando filtros de grupos,
Então a gente está se conectando a um determinado grupo. Ah, sei lá, tinha um grupo lá do clube, mas eu não estou mais frequentando, aquilo não faz mais sentido para mim. É uma galera com um papo super fútil. Quer saber? Eu vou me desconectar. Então, de repente, o eclipse ele é essa hora de dar esse reset, digamos assim, em relação a esse grupo, né? Essas causas coletivas. Então, é um momento muito potente para purificar mesmo, para, sabe, limpar um monte de grupo que se não te serve mais, né? De fazer essas limpezas. Então, isso é casa 11. E casa 12. A casa 12, ela vai falar, a casa 12 é a casa da espiritualidade, né? Ela é uma casa que fala do campo do psíquico e espiritual, do que está inconsciente, do, ah, de todos os temas que tratam da compaixão, da solidariedade, da fraternidade, temas relacionados às vezes, isolamentos, né? Auto-isolamento. Então, pode ser um momento de revelação de padrões ocultos sobre tudo isso, né? Alguém que descobre, de repente, que está lidando com uma depressão e que não estava percebendo, porque estava normalizando, né? Então, de repente, é a hora de olhar para isso com seriedade, com responsabilidade, comprometimento, né? Então, pode estar acontecendo também, o eclipse ele pode ser o gatilho, o estopim, para acontecer uma purificação muito profunda na casa 12. Ou uma revelação muito profunda. Ou você descobrir, se conectar de verdade com uma egrégora que faça mais sentido para você nesse momento, né? Então pode ser esse o caminho aí de eclipse na casa 12. Beleza? Falei de todo mundo, será? Acho que falei, já estou recebendo até mensagem no privado aqui das pessoas. Muito bom. Então, acho que deu para dar uma olhadinha. Depois, se você quiser, você confere se essa aula vai ficar gravada. E aí você já pode depois, né, vir conferir para ver se fez sentido aí depois do eclipse. Muito bem. E aí, agora eu queria analisar com vocês o mapa do eclipse. Eu vou ver até se eu abro aqui. Eu sei que às vezes eu mostrar o mapa parece assim um monte de linhazinha doida, né? E aí, às vezes, vocês não entendem direito. Eu vou tentar ser bem didática e não vou ficar muito com ele aqui aberto, não. Mas eu vou mostrar um pouquinho do mapa, porque eu sinto que é interessante. Ah, para quem tá no Instagram não vai conseguir ver. Mas eu vou falando, tá? Eu vou descrevendo e aí vamos ver se vocês vão conseguindo pegar. A gente está falando aqui do eixo de Sol em Virgem e Lua em Peixes, tá? Eles são opostos. Vocês percebem quem tá vendo aqui o mapa? Percebe que o Sol tá num lado da bolinha e a Lua está no outro, eles estão opostos. São eixos opostos complementares. O Sol, ele está junto a Mercúrio na hora do eclipse. Ele está fazendo uma conjunção. Ele está no grau 15, Mercúrio está no grau 10, né? Então, isso tem a ver com comunicação e discernimento. E ele está também conjunto ao nó do Sul, que está no grau 18 do mapa. E o Nó do Sul, eu já falei para vocês, ele fala de velhos padrões, de coisas que a gente precisa soltar e que trazem para a gente uma clareza racional. Então, se eu estou falando que a Lua ela está lá do outro lado, ela está conjunta ao Nó do Norte, a gente está falando do chamado que a vida está trazendo para a gente nesse momento, que é sobre os valores psianos, né? Eu estou falando de entrega. Eu estou falando que o futuro está me chamando, me pedindo espiritualidade. Está me chamando para eu olhar com compaixão para o mundo, para eu me comprometer com esse somos um, né? Fazemos parte desse todo, juntas, juntos, né? Então, eu estou falando sobre isso. Então, esse eixo aqui, ele é muito potente. E é aqui, nesse eixo, que está acontecendo o eclipse. Já começa daí. Para quem está aqui olhando o mapa comigo, a gente pode perceber aqui um triângulo. Vocês conseguem ver? Um triângulo azulzinho? São trígonos. Trígonos são aspectos favoráveis dentro do mapa. São aspectos de fluência, de fluidez. Aspectos onde a coisa anda, porque elas estão fluidas. Eu tenho aqui um grande triângulo, ó, que eu pego a Lua, fazendo trígono para Júpiter,
Lua e nó do norte, né? Fazendo trígono para Júpiter e ambos fazendo trígono para Lilith. Isso tem um significado. São emoções intensificadas, com a possibilidade de cura, de fluidez, de da gente fazer as pazes com muita coisa de dentro da gente. Isso é maravilhoso, gente. Isso é muito potente. A Lua está em Peixes, Júpiter em Câncer, Lilith em Escorpião. Então, a gente está com isso fluindo. Tem outra coisa muito bonita aqui, que é esse pequeno triângulo áurico aqui, ó, áurico não, áureo, né? Esse pequeno triângulo áureo aqui, que é um trígono de Plutão que está em Aquário, Urano que está em Gêmeos e ambos fazendo sextil para conjunção Netuno-Saturno. E isso aqui é um momento de muita inovação, de transformação coletiva. O mundo está passando por uma transformação coletiva, benéfica, poderosa, né? O mundo vai. E esse pequeno triângulo áureo aqui, ele vai durar até por volta de 2030. Então tem bastante tempo para esse aspecto ficar no céu, abrindo esse portal mesmo de evolução para a gente enquanto humanidade. Eu vejo muito que tem muito a ver com essa transição planetária que estamos vivendo, né? Então isso também é muito benéfico. Não está exatamente envolvido no eclipse, mas é algo que está aqui revelado no mapa do eclipse, né? Então mostra o quanto quando eu estou falando, né, que esse eclipse, a gente pode olhar para esse eclipse de uma forma auspiciosa, isso é verdadeiro, né? Tem algo de auspicioso aqui. O que está indo embora com o eclipse é algo que estava atrapalhando a gente. Então vamos ter consciência disso, né? Ficar com essa clareza. O que mais que está acontecendo? A gente tem aqui uma Vênus em Leão, cadê a Vênus em Leão aqui, né? Que está fazendo uma quadratura para Lilith, ok? E ela tá aqui em Leão fazendo essa quadratura com a Lilith. Isso aqui é um aspecto tenso, isso fala aqui sobre tensões afetivas. A gente está com uma vontade muito grande de que o amor ele seja autêntico e verdadeiro. É sobre isso, né? A nossa busca é sobre isso, é sobre encontrar a verdade mesmo na coisa. E a gente tem aqui uma oposição de Marte e Quiron, que isso também fala sobre uma fricção aqui, não uma ferida, né? Uma ferida relacionada a relações, ao equilíbrio, ao diálogo, né? Essa busca de que a gente tem por equilíbrio e diálogo. Então, isso que tá aqui. Então, vocês veem que tem muitos aspectos interessantes aqui, né? A gente também tem o próprio Júpiter fazendo sexto para o Sol, que é um aspecto muito interessante, é uma ampliação também das emoções, mas a gente está sendo convidado a integrar essas emoções através desse eclipse. Então, já tirando o mapa aqui, então eu vejo assim que tem dentro, né, mesmo de algo que tem seus desafios, que tem as transformações que nos pede o eclipse, mas ao mesmo tempo também tem muitos bons aspectos, mostrando aqui que a longo prazo, o que está sendo consertado, o que está sendo movido, vai nos levar para uma posição melhor, para algo melhor para a gente. Então, aí que todo mundo me pede, Drica, como é que a gente se prepara para o eclipse? Agora vocês viram, né, em que casa que cai, já estão entendendo mais sobre isso, né? E aí, o que a gente faz, né? Faz ritual? Não faz. Aí tem lugares na internet que falam, não façam rituais, não é bom ritual para o eclipse, né? Outros lugares que falam, faça sim ritual, acende uma vela, dá 3 pulinhos, vai lá, dá um mergulho na cachoeira. Isso tudo é muito bom, gente. Mas o que eu vou recomendar aqui é o seguinte, pensando aqui comigo, tá? Vamos raciocinar junto. Se eu tenho um sol em Virgem, o que fala Virgem? Fala sobre a ordem, fala sobre a limpeza, fala sobre purificação, fala sobre essa alquimia, né? De transformar o que está imperfeito em algo melhor. Então vamos aproveitar esse momento do eclipse
pra gente botar as coisas em ordem, pelo menos na matéria. Porque vocês sabem, né, daquela lei da correspondência, assim dentro como fora. Então, se eu tô com a minha matéria caótica, como é que eu chego no eclipse? Com caos dentro também. Então, colocar ordem na matéria fora é muito auspicioso, muito benéfico. A gente pode aproveitar que hoje é sábado, amanhã é domingo, e de repente aproveitar para dar aquela limpa. Limpar um pouquinho o armário, tirar as coisas que não servem mais, separar umas roupas para dar, separar coisas que são para jogar fora, que você tá lá guardando, embalagem de coisa que você nem usa mais, que você não quer mais saber, sabe? Brinquedo que a criança não brinca mais, já passou de fase, e tá lá guardado, tá lá rolando. Hora de limpar, abrir espaço. Hora de tudo isso. Exatamente, e o de eclipse da lua cheia em peixes. Esse mesmo. E aí, a gente fazer essa limpeza na casa, promover essa purificação na nossa casa, e aí faz uma faxina mesmo, aproveita, joga água, se pode jogar água, limpa o que tem que limpar, acende um incenso, né? Bota essa energia para mover e para circular aí na sua casa, no seu lar, no seu quarto, no seu armário, nos seus papéis, né? Todo tipo de limpeza pode ser muito benéfico para esse eclipse. Ele pede para gente limpeza. Então, a gente fazer e se conectar com uma potente meditação das rosas nesse dia, e eu diria aqui para vocês, recomendaria pela próxima semana, sabe? Se dedicar para essa meditação aí na próxima semana, de fazer, né? Eu vou lançar aqui um desafio, gente. Desafio de. Deixa eu pensar. 7 dias de meditação das rosas, ininterruptos. Vocês vão se comprometer a fazerem 7 dias, né? Todos os dias de meditação das rosas. Quem conseguiu 7, vai para o 14. Quem conseguiu 14, vai para o 21. Vamos ver se a gente consegue firmar aí na meditação das rosas, né? Para que a gente proteja de verdade o nosso campo. Para a gente limpar emoções. Lembra que eu falei que esse é um eclipse emocional? Então, emoções lá do inconsciente, aquelas coisas que a gente limpa na meditação das rosas, quando limpa os chakras, né? Quando limpa, elas, se elas não são limpas, elas podem complicar a gente, né? Então, a gente poder limpar essas emoções usando as ferramentas da meditação das rosas é maravilhoso. E aí você também pode aproveitar para, nesse período, ou amanhã, que é o dia do eclipse, e nessa próxima semana, se proporcionar um banho. Um banho de ervas, um banho de limpeza, sabe? Quiser botar um sal grosso, né? Mas também ervas que adicionem aí uma potência energética, né? Então, manjericão eu recomendei na aula aberta que eu dei, né? De proteção extra, porque o manjericão ele também eleva muito a vibração, ele protege muito, ele limpa e eleva a vibração. Então, banho de manjericão, banho de lavanda, talvez um banho de alecrim. Então, você pode misturar todas essas ervas ou escolher um banho a cada dia. Se você não tem banheira, não tem como fazer esse banho, faz um escaldapé gostosinho, né? Que também promove a limpeza. Toma um chá, toma como chá, porque aí você vai limpar dentro também. Então, essa é outra recomendação. Recomendo também amanhã, que é o dia do eclipse, e na próxima semana, a gente evitar tumulto. Evitar ambientes cheios, lotados, barulheira, turbulência, confusão. Evita, sabe? Fica fora. Fica mais recolhido, fica mais na sua, né? Se você pudesse se preservar, preservando a sua energia, para que você se preserve do desgaste também, né? Do desgaste energético. Então você tá mais em casa, realmente, fazer sua meditação, tá mais com você mesmo, fazer silêncio para se ouvir, né? Para ver o que esse inconsciente tá podendo revelar para você. Outra coisa que é muito legal é escrever. É a gente usar aí um caderno, de repente pega um finalzinho de caderno para desabafar, para externar coisas, para falar o que você quer mudar daqui para frente, o que você quer, quais são os seus planos, atualizar o seu sistema. Faz tipo brainstorm, sabe? Solta o traço
e vai escrevendo, escrevendo. É o que chamam de journaling, né? Que você escreve como um diário, assim, falando um pouco de coisas que estão lá inconscientes, se revelando, falando de você, falando dos seus sonhos, das suas expectativas. Escreve o que você quer deixar aí. E se você sentir que é uma boa coisa, de repente isso que você escreveu, que você quer deixar aí, você queima, né? Queima. Pois é, que pôr do sol lindo na Chapada, né, Lara? Estamos aqui nesse pôr do sol lindo. E aproveita esse tempo. É real, essa vista é real, é o meu quintal, ó. É total real. Então aproveita esse tempo, como a gente estava falando antes, para a gente prestar atenção nos sonhos, para a gente silenciar, para a gente contemplar um dia, um entardecer lindo como esse, para a gente se conectar com a verdade mais essencial do espírito, né? Que é isso que a gente tem de mais raro, de mais precioso. Não é a picuinha, a coisinha lá da rede social. Larga isso, gente. Vamos fazer um compromisso também de amanhã ser um dia, tipo, sem celular ou com muito pouco celular, né? Só pega o celular ou o computador para ir assistir a vivência que eu vou dar para a Jornada dos Sonhos, que é, vou falar dos chakras na luz da astrologia. Então vai ser muito legal. Vai ser às 18 horas do Brasil. Então essa é a hora que você pode pegar o celular, porque vai elevar a sua vibração também. Então é isso, minha gente. Eu queria abrir aqui um pouco para quem tiver alguma pergunta, quem quiser comentar alguma coisa no chat aí, ou se quiser abrir o microfone também. A gente está encerrando aqui esse nosso encontro, essa nossa live. É, Se alguém quiser perguntar algo. Olha, eu acho que eu explico muito bem, porque ninguém quer perguntar nada. Ah, tem uma pergunta aqui da Camila. O fato do Sol estar em Virgem tem alguma influência também? Total. E aí, se o seu Sol é em Virgem, ou se você tem algum outro planeta importante em Virgem, vai influenciar. Claro, a gente está falando desse eixo. São coisas que têm que ser transmutadas, transformadas, né? Então, a gente olha para Virgem também, sim, né? E a gente tenta transformar. É como se a gente tivesse, assim, esse momento de sinapse entre os dois luminares, né? E de transformações que reverberam em um e em outro. Sim, o Sol tem a ver. Influencia, sim, o signo de Virgem. Ah, para olhar a casa que está o signo de Virgem, você pode olhar. Ela é normalmente a casa contrária da do signo de Peixes. Vai ser mais forte quando a gente tiver o eclipse do Sol em Virgem, tá? Que vai afetar mais a casa de Virgem. Nesse momento, é bom dar uma olhada, porque você vê também o que você pode transformar ali. Fátima está perguntando se vai ficar gravada. Vai sim, Fátima, tanto aqui no Instagram quanto no Zoom. E aí eu tenho essa gravação, depois você me manda uma mensagem no privado. Então dá uma olhadinha na casa onde você tem Virgem e vê ali o que pode também estar sendo transformado, mudado. Tem uma pergunta aqui, que é uma dúvida sobre o que significa o meio do céu no mapa, é isso, ACX? O meio do céu, não sei se é isso, porque tá entrando num lugar aqui que tá meio comido. O meio do céu, ele representa o que a gente vai entregar para o mundo, né? O nosso projeto de carreira, como é que a gente cresce, como é que a gente se desenvolve. Então tem a ver com trabalho. O meio do céu tem muito a ver com trabalho. O caminho que a gente segue, né, na vida profissional, principalmente, né? Onde a gente vai, enfim, abraçar aí uma carreira, uma profissão. Então tem a ver com isso. Mais perguntas, pessoal? Olha, gente, o eclipse, principalmente um eclipse da Lua em Peixes, é um convite para a gente confiar no fluxo da vida. Assim como a Lua, ela se transforma, né? Ela nunca tá igual, ela tá sempre em fases. Nesse momento do eclipse, ela mergulha numa sombra, uma sombra vermelha. Por isso que se chama Lua de Sangue, porque ela fica toda sombreada, então ela fica vermelhinha, né? E depois que essa sombra passa, ela volta iluminada.
Então, eu desejo de verdade, profundamente, que a gente também possa passar por esses períodos que são de revelação, transformação e que depois a gente brilhe mais ainda. A gente volte iluminado, volte renovado, né? Que a gente possa acolher o que chega. Então, olhar com positividade para as coisas que estão acontecendo, entendendo que tem a ver com esse processo, né? Do eclipse, de estopins, de catalisador, de mudanças que são muito benéficas para a gente, no final das contas. E que a gente possa agradecer, de verdade, abrir o coração para esse novo que começa a nascer, né? Então, esse é o meu desejo de eclipse. Eu desejo um lindo eclipse para todos vocês. Vamos lá ver a lua, porque ela deve estar nascendo maravilhosa daqui a alguns minutos. Então, vamos olhar para a lua, se conectar com ela, agradecer. Agradecer por a gente estar aqui e agora, vivendo esse momento enquanto humanidade. Porque o momento, gente, é uma aventura muito incrível. Eu sei que o mundo parece um caos, mas esse caos, ele é de muitas possibilidades e de construções. Então é isso, minha gente. Olha, eu deixo um beijo muito grande para vocês. Com certeza virei aqui para falar do eclipse do Sol e a gente vai conversando. Esse período entre eclipses, ele é muito precioso, delicado. Tratem-se como joias, como pequenos cristais. Não se exponham, nem se degladiem, nem se quebrem, sabe? Preservem-se nesse período entre eclipses, para que você possa entender que crescimento que o mundo está te propondo nesse momento. Para que você não se coloque em situações chatas nem desagradáveis. Fátima, você quer fazer uma pergunta? Pode falar. Sim, Patrícia, é assim, eu normalmente na segunda-feira tenho biodança. Hum. Não sei, achas que não é muito aconselhável ir? Acho que é maravilhoso você ir dançar, extravasar. É um campo seguro, é um campo protegido. Não é sobre isso que eu tô falando, né? Assim, se você falasse pra mim que você ia num bloco de carnaval lá na rua, eu ia falar pra você não ir, não. Mas na biodança, onde você tá com um grupo que te acolhe, que tá sempre junto, que tá fazendo coisas coletivamente, é muito bom. A gente tá em egrégora é muito bom. Isso é algo que tem muito a ver com peixes, que tem muito a ver com esse movimento que a gente tá vivendo. Tá bom? Vai sim, vai na sua biodança. Mas se preserva das confusões e dos tumultos. Tá bom, gente. Qualquer coisa, podem me mandar uma mensagem no privado, eu respondo pra vocês, tá? Adorei estar com vocês. Agradeço muito e beijos até o próximo eclipse. Tchau, tchau.